Olá pessoal, eu sou Marcos Machado, estou aqui no canal da Rádio Brasisport no YouTube para gravar o nosso primeiro vídeo. Vocês devem saber que a gente está publicando conteúdos lá no Spotify, né, através dos podcasts e em outros tocadores também. Mas eu resolvi fazer agora o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube. O assunto que eu escolhi para conversar aqui com vocês é um assunto que eu já tratei lá no Spotify e outros tocadores no nosso podcast. Eu escolhi um tema que eu já tinha tratado anteriormente, até para ficar mais fácil, porque esse primeiro vídeo ele tem um caráter experimental, para ver se vai dar certo, se vai ficar legal, tá? Então, optei por fazer um vídeo de um assunto que eu já tinha uma opinião formada e já tinha lido um pouco a respeito. Então, nosso primeiro vídeo nós vamos falar sobre o Jorge Jesus, técnico do Flamengo. Se ele realmente é tão bom assim. Então, vamos lá. Primeiro ponto ele é muito bom, ele é excelente. É difícil não dizer isso diante do desempenho do Flamengo em 2019, dos títulos conquistados, dos números alcançados, etc. Mas tem alguns poréns que a gente pode debater um pouquinho. O primeiro deles além da sua competência, ele tinha um grande material humano, né? Um excepcional material humano, um elenco caro, dizem aí mais de 20 milhões de reais é a folha salarial do Flamengo, mais de 20, já vi jornalistas falando até em próximo a 30 milhões, com jogadores excelentes. Então, Jorge Jesus conseguiu dar a essa equipe padrão de jogo, futebol ofensivo, melhor time do Brasil, melhor time da América do Sul, mas não é fruto só da competência dele, ele tinha um grande material em mãos. Algumas pessoas podem dizer, mas esse grande material humano não deu certo nas mãos do Abel Braga. Eu discordo um pouco desse ponto. Primeiro que o Abel ficou um pouco tempo. Isso não é motivo porque o Jorge Jesus também não ficou tanto tempo. Mas eu não vejo no Abel uma referência para você exaltar o trabalho de Jesus. Abel acabou de sair do Vasco com um trabalho muito ruim, vinha de trabalhos anteriores ao Flamengo ruins. É um treinador que, infelizmente, podemos dizer um pouco ultrapassado, que teve seus momentos excelentes na carreira, mas que há tempos não vinha produzindo bons trabalhos. Então eu acho que essa referência para exaltar o trabalho de Jesus, dizendo que o elenco é muito bom, mas que não basta o elenco ser bom, o treinador tem que ser bom, verdade, o treinador tem que ser bom, mas utilizando o Abel como referência eu não gosto. Será que esse elenco do Flamengo não daria certo com o Jorge Jesus? Perdão, com o Rogério Ceni? Com o Roger Machado? Fernando Diniz? Barroca? Não sei, não dá para saber. Mas essa referência do Abel não me agrada. Outro ponto sobre o Jorge Jesus, que ele é bom, já no início aqui dizemos. Mas o quão bom ele é no cenário mundial? No cenário sul-americano e brasileiro ele está reinando. E no cenário mundial europeu, né? Ele é tão bom assim? Veja bem, ele construiu a carreira dele no país de origem, Portugal. Ficou 6 anos no Benfica, treinou depois o Sport, trabalhou por outros clubes menores. No Benfica foi onde ele conseguiu seus melhores resultados, ficou por 6 temporadas, ganhou 3 títulos portugueses, chegou à final de um torneio europeu, uma Copa Europeia. Na Champions League não conseguiu grandes resultados, mas foi onde ele realmente colocou seu nome em evidência. Fora de Portugal, ele só treinou no mundo árabe. Não sei com detalhes, mas não sei se ele recebeu convites de outros centros da Europa, mas ele nunca treinou um time na França, nunca treinou um time na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha. Então, se a gente for classificar os treinadores do futebol europeu em níveis, não dá para colocar o Jorge Jesus no nível 1. No nível 1 a gente coloca hoje o Guardiola, o Klopp, Mourinho, acho que saiu um pouco desse nível 1, o Zidane, talvez o Simeone, depois você tem o Carlo Ancelotti, o Maximiliano Allegri, depois o Conte, depois você tem um segundo nível, onde você pode colocar Roberto Martinez, que foi técnico do Everton e técnico da Bélgica, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo. Você tem uma série de outros treinadores portugueses bons. Nuno Espírito Santo, fazendo um excelente trabalho no Wolverhampton
eu acho que é um treinador de segunda linha. O Tuchel, treinador do PSG alemão, fez um bom trabalho no Borussia, está fazendo um bom trabalho no PSG, talvez ainda segunda linha. O Arsenal, agora com o Arteta, que é um treinador jovem, tinha o Naemery, que também dá para colocar nessa segunda linha. E será que dá para colocar o Jorge Jesus nessa segunda linha? Sei. Por isso que eu acho que ele é do terceiro nível. Não significa que ele sabe menos futebol que os outros. As questões mais variadas influem nisso. E ele não teve oportunidade em outros clubes, e não significa que ele tem menos conhecimento. Mas, em termos de carreira, ele não alcançou o que esses treinadores alcançaram. O Pochettino, que não tem título nenhum, mas fez um trabalho excepcional no Tottenham. Então, esse primeiro vídeo era para fazer relativizar isso. O Jorge Jesus é excelente, conquistou grandes coisas aqui no Brasil e na América do Sul, pela sua competência e pelo material humano excepcional que tinha em mãos. Mas no cenário europeu ele não é tudo isso. Ele não conseguiu, pode ser que um dia consiga, espero que sim, acho difícil, atingir um nível mais elevado. Agora, sendo segunda linha ou terceira linha na Europa, fez dele aqui primeira linha praticamente sozinho. O Santos do Jorge Sampaoli que se aproximou um pouco, mas tinha um elenco inferior, mas também foi um trabalho excepcional. Então, gente, esse primeiro vídeo foi o mesmo tema de um dos episódios do nosso podcast. Se o treinador Jorge Jesus do Flamengo é tão bom assim. A conclusão que eu chego é que ele é muito bom, mas tem um material humano excelente que propiciou a ele realizar esse trabalho, e no cenário europeu ele não atingiu o nível que ele tem aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau!